Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero falar de um assunto muito polêmico aí, que é sobre a taxação dos e-commerces chineses, né? AliExpress, Shein, Shopee e etc. Ou seja, não é nem chinês, qualquer marketplace, qualquer e-commerce estrangeiro que você comprar aqui no Brasil, agora você corre o risco aí de ser taxado nas suas compras independente do valor. Tá todo mundo falando disso, tá saindo um monte de notícia e quando a gente entra nesse âmbito político é difícil a gente identificar o que é uma notícia verdadeira, o que é uma notícia falsa. Afinal de contas, né, cada um vai falar para defender um lado do governo, o outro lado. Então as opiniões, elas são muito polarizadas, né? Não é baseado em fato, não é baseado numa verdade, é baseado em opinião para defender um político ou outro. Então nesse vídeo eu quero tentar trazer uma visão um pouco diferente de vocês e principalmente respaldado aqui na lei. O que nós temos hoje que permite essa taxação? Será que ela realmente vai passar? Se ela passar, o que isso atrapalha para nós comerciantes, né, pra gente, falando aqui numa posição de vendedor do Mercado Livre e também falando numa posição de comprador. Afinal de contas, eu também compro de fora para consumir, né? Eu compro do AliExpress, eu compro da Shopee, né? A gente compra mercadorias de e-commerce chineses porque a gente quer usar, quer pagar mais barato, enfim, né? Aqui mesmo no meu escritório, eu tenho alguns produtos aqui na área de gravação que foram comprados no AliExpress, por exemplo. Então eu quero trazer os dois pontos de vista para você e principalmente o seguinte, para você que vende no Mercado Livre, será que isso é algo ruim pra você? Será que isso é algo bom? Afinal de contas, aqui nesse nosso canal, a gente fala de Mercado Livre, então eu tô tentando fazer uma ligação aqui pra ver se isso atrapalha ou ajuda a gente como vendedor, tá? Então vamos lá pro vídeo. Bom, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, não quero trazer esse vídeo no intuito de gerar polêmica, de gerar discussão política aqui nos comentários, né? O ponto de vista que eu quero trazer aqui é em relação ao e-commerce, o que isso ajuda, o que isso pode atrapalhar. Tem muita gente, como eu falei, defendendo o governo pelas decisões, tem muita gente criticando, falando que é mais uma maneira de taxar o pobre. Afinal de contas, quem consome nesses sites aí, por exemplo, o Shopee, né, que hoje em dia você vai, Shopee não, no caso da Shein, né, hoje em dia você vai num shopping, comprar numa Riachuelo, comprar numa C&A, comprar numa Renner, né, o preço das roupas hoje, o preço da roupa hoje é um absurdo em relação ao que era no passado, né, hoje em dia você paga muito caro. E a Shein, ela veio como uma alternativa de quem muitas vezes tem dinheiro pra comprar nessas lojas, né, você compra blusinha barato, bermuda barato, eu mesmo já comprei algumas roupas de treino lá com preço bem bacana, né? E a gente sabe que isso atrapalha esse público, né? Esse público consumidor que compra nesses sites. Afinal de contas, você vai começar a ser taxado agora em praticamente todas as compras. Lembrando que isso ainda não tá acontecendo. É isso que eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? Mas a ideia do governo é que passando esse novo projeto de lei é que você seja taxado a partir de agora em todas as compras, independente do valor, se é até $50, se é até $100, se você tá comprando de pessoa física para pessoa física, de jurídica para pessoa física, de jurídica para jurídica, não interessa. A ideia é que você pague os impostos, que é o imposto de importação de 60%, né? Mais o ICMS, você tem os impostos, os tributos que você vai pagar referente àquela importação. Lembrando mais uma vez, ainda não tá valendo, apesar de terem pessoas aí dizendo que já estão sendo taxadas e eu vou explicar o porquê que você tá sendo taxado. Mas vamos lá, todo mundo sabe que desde o governo passado já havia uma discussão, inclusive com a Havan, né? E com vários outros grandes varejistas, que a ideia era de fato começar a taxar essas empresas da China porque teoricamente atrapalham os seus faturamentos aqui dentro do Brasil. Então quem entrou nessa briga o ano passado, pelo que eu me lembro, era a Havan, Magalu entrou na briga, a Riachuelo entrou na briga, a Renner entrou na briga, ou seja, grandes varejistas aqui do Brasil que estavam sendo impactados por essas empresas chinesas, principalmente que vendem aqui para uma boa fatia da população. Afinal de contas, o mercado do AliExpress, por exemplo, o brasileiro é o segundo maior mercado do AliExpress. Imagina, cara, o segundo maior mercado. Imagina o tanto de gente aqui no Brasil que não compra do AliExpress. Pois é, isso de fato gera um impacto para os grandes varejistas aqui, né? Tanto é que essa discussão já era algo do passado, não é algo que veio à tona nesse governo atual, né? Mas no governo passado foi mantido o valor de até $50 para você não ser taxado, e nesse governo a ideia é retirar mesmo, é taxar todo mundo, independente do valor que você compra. Só para vocês terem uma ideia, falando de Shein, por exemplo, o faturamento da Shein em 2021 foi de R$2 bilhões. Em 2022, esse faturamento ele quadruplicou, passou para R$8 bilhões, ou seja, ele popularizou pra caramba. A Shein, se eu não me engano, hoje já é a maior empresa de venda de vestuário do mundo, né? Já é o maior e-commerce, já é uma empresa gigantesca e óbvio que isso atrapalha os varejistas aqui no Brasil. Atrapalha no sentido assim, começa a incomodar porque eles acreditam que seja uma concorrência desleal,
desleal, afinal de contas, enquanto o varejista aqui no Brasil vende os seus produtos, paga imposto na compra, paga imposto na venda, na produção, na industrialização daquele produto, existe uma empresa chinesa vendendo aqui pro Brasil em massa, passando muita coisa sem imposto, ao ponto de você ter uma concorrência desleal, não conseguir competir com o preço daquelas empresas. Mas será que de fato atrapalha mesmo? Ou será que é uma estratégia só para ganhar mais dinheiro aqui no Brasil? Será que de fato, entrando com essa lei, você consegue arrecadar mais impostos? Mas a que custo? Será que vai prejudicar uma base do governo ali que recebeu tantas promessas eleitorais, aonde você teria benefício, aonde o pobre poderia voltar a sorrir, poderia voltar a gastar, e de repente, né, em menos aí de 120 dias de governo, você já vem com uma surpresa dessa, né? Então, como eu falei pra vocês, eu tô falando aqui, independente da opinião de vocês, pra algumas pessoas isso é bom, pra outras pessoas isso é ruim, eu tenho, na minha opinião, os dois pontos de vista, tá? Eu, como vendedor, eu acho que isso é excelente, afinal de contas, eu compro nesses sites como consumidor, mas é uma coisa bem pequena, eu acho que no meu caso não me prejudica tanto, e se cair no imposto eu tenho condição de pagar, mas pra uma parcela da população eu tenho certeza que vai prejudicar. Mas antes eu quero mostrar algumas coisas aqui pra vocês, tá? Como eu falei pra vocês, essa lei ainda não está valendo, ela foi pra votação, né, e ela tem 90 dias aí pra ser vetada ou pra ser aprovado, se ela for aprovada, aí sim essa lei entra em vigor. Mas o que tá acontecendo agora? Antes da gente ficar falando de achismo e especulando o que é real, o que não é, o que tá acontecendo, o que não tá, vamos se basear pela lei, vamos ver o que a lei diz aqui. Então eu tô mostrando aqui no meu computador, uma norma, né, que é a portaria de número 156 de 1999, que ele fala aqui do caso dos $50, no artigo 1º, inciso 2º. Ele fala aqui, ó, os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até $50, né, que é aquilo que vocês já conhecem, $50 dos Estados Unidos da América, ou equivalente a outra moeda, serão desembaraçados com isenção de imposto de importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. Ou seja, se você compra de uma pessoa física na China ou em qualquer outro lugar do mundo e ele chega para você aqui através de uma pessoa física, né? Você como pessoa física comprando de uma pessoa física, de acordo com essa portaria, com essa norma, você teria uma isenção de $50. Você sabe que muitas vezes você compra do AliExpress, quem vende lá dentro é uma empresa ou até mesmo o AliExpress, e aí eles, em muitos casos, eles colocam na própria nota fiscal que você recebe aqui no Brasil que eles te venderam através de uma pessoa física e não de uma pessoa jurídica. Então, é mais ou menos isso que o governo tá tentando barrar, né? Que são empresas de fora que acabam burlando e prejudicando a economia aqui dentro, porque, né, teoricamente tá vendendo por uma pessoa física para outra pessoa física aqui, e acredito que muitas vezes também essas pessoas que compram desses sites usam esses produtos de maneira comercial, de uma atividade econômica, né? Ou seja, para comercializar esses produtos. Você compra uma porrada de produto no AliExpress, compra uma porrada de produto na Shopee e usa para vender aqui no Brasil. Você não arrecadou imposto e você gera uma concorrência desleal com outros vendedores. Afinal de contas, quem importa container, quem paga todos os seus impostos, quem faz tudo isso, tudo aquilo, recebe essa mercadoria num custo mais alto. Quando você coloca para vender, automaticamente você vende num custo mais alto também, valor mais alto, para proteger a sua margem de lucro. Já uma pessoa que compra dessas fontes de maneira onde entra aqui no Brasil com essa isenção de imposto, automaticamente você tem um preço diferenciado para vender, porque como você não pagou a entrada, o seu custo foi reduzido, você consegue vender esse produto mais barato. Então, de certa forma, eu tenho certeza que vocês, vendedores do Mercado Livre, já tiveram que lidar com isso em algum momento, né? Você comprou um produto para vender, seja lá uma importação simplificada, ou importando de maneira formal, ou comprando de um fornecedor aqui no Brasil, que já foi importado, esse cara já pagou seus impostos e você teve um custo mais elevado, enquanto algumas pessoas que vendem como pessoa física, como MEI, que não paga impostos e etc., essa pessoa, ela tem um custo melhor do que você, consequentemente ela vende mais barato que você e gera uma concorrência que não é compatível, né? Aí você fala, pô, mas não dá pra brigar pelo mercado e tal. O que acontece essa briga entre pequenos, eu até concordo que gera de fato essa concorrência desleal, né? Mas por pouco tempo, afinal de contas, para um pequeno crescer, ele não consegue crescer importando a vida inteira do AliExpress dessa forma, ele vai ter que buscar uma maneira de formalizar o seu negócio e ele vai cair do cavalo quando ele descobrir que o custo que ele vai ter não é compatível com o preço que ele vende hoje. Então é tudo questão de tempo das coisas se ajustarem. Eu tô falando isso com uma experiência de importador e vendedor no Mercado Livre há mais de 12 anos, tá? Então eu sei que isso é normal acontecer. Esses caras não sobrevivem no mercado. Já os grandes varejistas, como a Havan, como Riachuelo, como o Renner e outras empresas, eles obviamente têm um custo operacional muito mais elevado, então independente disso ou não, eles já teriam
teriam que vender o seu produto mais caro. Mas é óbvio que eles sentem uma pontada, afinal de contas, é só você pegar o crescimento da Shein aí de 2 bilhões de reais de faturamento em 2021 para 8 bilhões em 2022, sendo que o Brasil é um público consumidor, um dos maiores públicos consumidores desses sites, você já vê que de fato incomoda. Mas mais uma vez, como diz a norma aqui, né, produtos até 50 dólares de pessoa física para pessoa física não vai ser taxado, não deveria ser taxado. Eu tenho certeza que vocês já viram assim, Diego, mas eu já comprei produtos acima de 50 dólares, acima de 100 dólares e foi declarado lá no produto, veio, porque muitas vezes o próprio fornecedor lá declara com valor abaixo de 50 para você não pagar. Só que às vezes mesmo declarando ali passou batido, né? Não foi fiscalizado, passou ali na fiscalização aduaneira ali e passou de boa, né? Não foi taxado, eu não paguei taxa, não paguei nada e passou. Por que que isso acontece? Isso acontece porque aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente recebe para fiscalização da Receita Federal mais de 500 mil de mercadorias todos os dias. Ou seja, cara, é humanamente impossível que a Receita Federal tenha equipe, pessoas o suficiente para fiscalizar 500 mil de encomendas que chegam todos os dias. Então o que que acontece? Você já deve ter ouvido falar daquela taxação por lote, né? É basicamente separado por lotes quando a mercadoria chega aqui no Brasil e de repente um lote passa, o outro para, de repente 2, 3 passam e depois outros 2 ou 3 vão parar. Ou o cara vê uma mercadoria maior, de dimensões maiores e automaticamente já joga essa ali para ser taxado. Então é meio que um sorteio. Não existe nada concreto, nada 100% fiscalizado. A proposta desse governo é que seja o máximo possível fiscalizado agora para não passar quase nada, mas vai continuar passando. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia mais de 90% das encomendas passam sem pagar imposto e 10% é essas que acabam sendo taxadas. Mano, a gente tá falando de 90%. A ideia do governo é que reduz esse 90% para 50%, para 40%. O ideal mesmo para eles arrecadarem o máximo de imposto possível seria que fosse reduzido a zero, que nada passasse, mas não tem como isso acontecer, não tem como fiscalizar tudo isso. Então hoje é dessa forma, 90% passa e a ideia é diminuir isso, tá? Mas eu tenho certeza que essa lei, apesar dela ser uma norma, né? Ela fala aqui que até 50 dólares, teoricamente, você teria essa isenção. Mas você já deve ter visto casos de pessoas que foram taxadas comprando até menos do que 50 dólares, né? Inclusive tem pessoa agora reclamando que já tá sendo taxado, sendo que a medida provisória ainda nem entrou em vigor, ela ainda tá para ser votada, tá? E ó, eu vou te mostrar uma coisa aqui, só para vocês terem uma ideia, que é um decreto-lei número 1804, de dia 3 de setembro de 1980. Ele fala aqui no artigo 2º o seguinte, ó, dá uma olhada nisso daqui. Isso daqui eu acho que muitos de vocês, pelo menos na minha época, cara, há muito tempo atrás, a gente sabia que a isenção era de até 100 dólares, né? E do nada essa isenção mudou para 50 dólares. Mas na verdade, não sei se vocês sabem, mas até hoje o que prevalece é a isenção de até 100 dólares na compra de qualquer mercadoria estrangeira. Tanto que ele fala nesse decreto-lei aqui, ó, mais uma vez no artigo 2º, olha só. Dispor sobre a isenção do imposto sobre importação dos bens contidos em remessa de valor de até 100 dólares americanos, ou equivalente em outra moeda, quando destinado à pessoa física, tá? Então é assim, o decreto-lei ele vem acima da norma, né? Como vocês podem ver aqui pela pirâmide de Kelsen, né? Para quem estuda direito conhece bem ela aqui. Acima de tudo na pirâmide, no topo da pirâmide, a gente tem a Constituição Federal. Então acima da Constituição não tá nada, né? A Constituição é o que dita as normas e as diretrizes de como a gente deve agir perante a lei. E quando você começa a descer aqui, você tem emendas constitucionais, você tem tratados internacionais, você tem leis complementares, lei ordinária, né? Decreto legislativo, e você tem aqui decretos regulares e portarias e normas individuais. Você tá vendo que a norma, que é o que a gente fala aqui da taxação de até 50 dólares, né? Ela é uma portaria, ela é uma norma. Acima da norma vem o decreto-lei, ou seja, o que prevalece perante a justiça é a importação de até 100 dólares e não a importação de até 50 dólares, né, perante ao que é lei. Existem casos, por exemplo, de pessoas que processam a União, que entra com processo contra o governo porque foi taxado em compras inferiores a 100 dólares e ganharam o processo, ganharam. Se você pegar a portaria, ela tá acima da norma. Então, na portaria aqui, no decreto-lei, ele fala que até 100 dólares você, teoricamente, tem a isenção.
beleza? Então, bom, vamos lá. Dito tudo isso que a gente falou aqui, essa medida provisória ainda não está valendo, ela está sendo pautada para votação, e se ela for vetada, automaticamente continua como tá. O que continua valendo é o decreto-lei de até $100, né? Afinal de contas, ela tá acima da norma, ela tá acima daquela portaria que fala de $50. Você pode ser taxado, mas se você recorrer, você ganha, né? E a segunda coisa é o seguinte: se isso acontecer, se porventura essa taxação for aprovada, você ainda pode ter em mente que é o seguinte: nem todo mundo vai ser taxado. Afinal de contas, como eu falei, mais de 500 mil de encomendas chegam aqui no Brasil todos os dias. Então, é muito difícil que todas sejam taxadas pela questão logística, pela questão burocrática, né? Para todo mundo receber a mercadoria a tempo. Por mais que você fale assim: ah, não, Diego, mas vai taxar 100%, então é fácil. Tudo que chegar vai ser taxado. Não é tão simples assim, por questões lógicas ali de pessoas trabalhando, né? Não imagina que você levaria, sei lá, meses para receber a mercadoria na sua casa se tivesse que taxar encomenda por encomenda, porque não existe um sistema tão automatizado e tão pronto aqui no Brasil ainda para que isso seja feito de maneira rápida, né? Então, por enquanto, você pode ter certeza que se hoje passa 90% ainda das compras feitas de fora, né? Se ainda passam ali sem pagar imposto de importação nem nada, você pode ter certeza que ainda vai continuar uma boa parcela. Mas mais uma vez, não conte com a sorte, assim como você não deve contar nos dias de hoje, né? Contar com a sorte é você comprar um negócio de $200 e vamos lá, tomara que eu não seja taxado. E se de repente você for taxado e recusar a mercadoria, você ainda tem a chance da mercadoria voltar para o AliExpress e você abrir uma disputa e ter o seu dinheiro de volta, né? Não é a maneira mais ideal para fazer, afinal de contas, se você importou, você já sabe dos riscos que você corre, então você deve pagar o imposto e ficar com a sua mercadoria, né? Se passar e você não pagar, saiu mais barato, ok? Agora, se passar e cair ali no custo da importação, você paga e vida que segue, beleza? Agora vamos lá, para finalizar aqui, qual que é o impacto disso na nossa vida como vendedor do Mercado Livre? Qual que é o impacto disso? Cara, na verdade o impacto é mínimo. O impacto é mínimo, porque hoje em dia, quando você faz um bom trabalho e você tem os seus produtos na primeira página do Mercado Livre, e o Mercado Livre ele se torna cada vez mais rigoroso, né, na fiscalização, na competência dos vendedores, na qualidade dos vendedores. Então, quando você tem tudo isso aliado, você dificilmente numa primeira página do Mercado Livre vai disputar com pessoas que ficam importando de maneira informal do AliExpress. Esses caras não têm tamanho suficiente para chegar numa primeira página e disputar com vocês nos produtos mais concorridos, nos produtos mais vendidos, que tem maior potencial de escala, maior margem de lucro. Então, isso não vai acontecer com muita frequência. É claro, você elimina uma boa parcela do mercado de pessoas que se aventuram no Mercado Livre e atrapalham outras pessoas que estão começando de maneira correta, pagando seus impostos, né? Você elimina essas pessoas porque se ela correr o risco de ser taxado ali em todas as compras que ela comprar, independente do valor que ela vai trazer a mercadoria, ela vai ficar com receio de comprar. Fala, pô, se eu comprar e chegar e for taxado, eu não tenho preço para colocar para vender, né? Então, e se ela for taxada e pagar a taxa, o preço que ela vai cobrar é um preço compatível com o valor de mercado. Então você não vai ter aquela concorrência desleal de repente o cara cobrar mais barato. Eu só acho que é uma medida que, falando em arrecadação de impostos, não é algo significativo, né? O cálculo é que seja em torno de 5 bilhões de reais, só que mais uma vez às custas das pessoas que esse novo governo prometeu de fato ajudar, né? Quem sai pagando caro por isso é sempre a parte mais pobre da população. Afinal de contas, quem tem dinheiro vai no shopping, compra uma mercadoria mais cara, compra uma roupa mais cara, mas quem não tem, que tava comprando através desses sites, mais uma vez sai prejudicado, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu comentário aqui, o que você acha dessa mudança, se você gostou, se você não gostou, se você é do público que vende ou do público que consome, enfim, deixa seu comentário, curte, se inscreve no canal se não é inscrito e tamo junto até o próximo vídeo.